A cidade escolhida foi Araquari. Ela é uma cidade agrícola que tem como base a produção de arroz e de maracujá, principalmente, sendo principalmente conhecida pela produção de maracujá, né? Outro ponto importante para ela ter sido escolhida é que, como ela se baseia muito na produção de maracujá, ocorreu uma praga na cidade e pela imagem de satélite já dá para entender mais ou menos o porquê. Isso vai ser explicado mais para frente. O principal problema encontrado nessa região justamente é que está ocorrendo o desmatamento, né? Como é uma cidade agrícola, ocorre o desmatamento em prol de uma plantação, uma alteração daquela mata nativa que tinha em prol de uma plantação nova, nesse caso de maracujá ou de arroz. Os usuários do solo são, primeiramente, a própria população da cidade, né? Sem contar os agricultores, a própria população que vive no centro da cidade e demais bairros, mas também os agricultores e um pouco de comércio local e um pouco de indústria, no caso a BMW, sendo o exemplo mais relevante, né? Com a ocorrência do desmatamento, espécimes que antes se encontravam em equilíbrio saíram do equilíbrio, porque seu local natural foi desmatado e foi substituído por um novo local, né? No caso, saíram as árvores e entraram os cultivos de maracujá e afins. O que aconteceu? A cidade começou a ter os agricultores começaram a ter a perda da sua produção, né? Devido à praga que surgiu. E com isso, eles começaram a alterar a sua produção de maracujá para outros tipos de espécimes, né? Para outros tipos de cultivares. Qual que é o problema disso? A cidade perde imposto. O que vai ser mostrado, né, no vídeo que vai decorrer, né, é como isso aconteceu, né, e também como se poderia evitar isso, porque assim eles vão ter que conviver com esse espécime ali, já que se eles não tem como erradicar, porque se eles erradicarem o espécime a zero, eles vão erradicar inclusive um inseto, né, responsável pela própria polinização, e daí isso vai gerar um aumento de custo, porque eles vão ter que fazer a polinização manualmente. Então, a solução para esse problema, no caso, que foi, né, seria o convívio. E como realizar esse convívio? Primeiro de tudo, fazendo uma análise de que regiões podem ser retiradas da floresta, certo? Em segundo lugar, realizando uma diversificação de cultivares, ou seja, ao invés de só plantar maracujá e ao redor dessas plantações de maracujá terem outros tipos de plantações do cultivar que a pessoa desejar. Por quê? Porque aumentando a diversificação, por mais que sejam em uma fazenda tenha o maracujá, na outra pode ter laranja, na outra pode ter outro tipo de plantação e assim por diante, você diversifica, né? Como um todo, olhando por uma imagem de cima, como uma imagem de satélite, você diversificaria os espécimes que tem na região, e com isso você poderia vir a evitar o surgimento de novas pragas. Claro, sempre levando em consideração que deve ser feita uma análise do solo antes de se desejar colocar um determinado espécime naquele solo. Porque se você quiser colocar um determinado espécime num solo que não é compatível com ele, o espécime vai morrer e o produtor vai ficar frustrado. E no caso, se você quiser, mesmo sabendo que aquele solo não é apto a receber aquele determinado espécime que você deseja, você vai ter que fazer uma alteração naquele solo que vai aumentar o custo de produção, né? Sem contar o tempo a mais que vai levar, o que vai
poder chegar a não viabilizar a ideia, né?